Flor de Lis perde foro privilegiado e a qualquer momento pode ser presa. O brutal assassinato do pastor Anderson do Carmo vai completar 2 meses no próximo dia 16 e até agora não há nada de conclusivo no que diz respeito às investigações da Polícia Civil de Niterói, Rio de Janeiro. O caso continua cheio de mistérios e com muitas perguntas ainda para serem respondidas. Até o exato momento, o caso não foi encerrado e a polícia não apresentou todos os culpados da morte do pastor. Anderson foi assassinado na madrugada do dia 16 de julho, quando chegava em casa com a sua esposa, cantora gospel e deputada federal, após uma confraternização. Flávio dos Santos, que está preso temporariamente, é filho biológico da parlamentar e cantora gospel. Ele assumiu a participação no assassinato do padrasto e confessou ter atirado 6 vezes no pastor. A sua defesa nega a confissão. Lucas, filho adotivo do casal, também preso temporariamente, é suspeito de ter comprado a arma, uma pistola 9mm, usada no crime no dia 16 do mês passado. A situação da cantora gospel, pastora e deputada federal Flor de Lis começa a se complicar ao perder o foro privilegiado de parlamentar. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que a terceira vara criminal da comarca de Niterói, Rio de Janeiro, deve investigar o suposto envolvimento da parlamentar na morte do seu esposo, Anderson do Carmo. A decisão de Barroso retira o foro privilegiado da deputada nesse caso e ela passa a ser investigada pela Polícia Civil de Niterói pelo assassinato do seu marido, pastor Anderson do Carmo. Sendo assim, a qualquer momento pode acontecer a sua prisão preventivamente, no sentido de não atrapalhar as investigações. Na realidade, Flor de Lis nunca esteve fora da lista de suspeitos da Polícia Civil. Por ter foro privilegiado, ela não poderia ser tratada como tal sem um sinal verde do STF. Agora que o Supremo abriu esse sinal, a Polícia Civil de Niterói tem carta branca para investigar a deputada e pode até prendê-la. Por não colaborar com as investigações, Flor de Lis já poderia estar presa se não fosse parlamentar. Mas agora tudo muda e o cerco começa a se fechar mais e mais contra ela. A família de Anderson do Carmo acredita sim no envolvimento de Flor de Lis na morte do pastor e espera que em breve tudo venha à tona e todos os envolvidos sejam presos, inclusive a deputada e cantora gospel Flor de Lis. Se você não viu, veja. Se você já viu, veja de novo. Veja de novo. O Supremo Tribunal Federal manda a Justiça do Rio de Janeiro investigar Flor de Lis. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal STF, decidiu que a terceira vara criminal da comarca de Niterói, Rio de Janeiro, deve investigar o suposto envolvimento da deputada federal e cantora Flor de Lis na morte do pastor Anderson do Carmo. A decisão retira o foro privilegiado da deputada nesse caso e remete à continuidade das investigações no inquérito instaurado para apurar o homicídio do pastor para a Justiça do Rio de Janeiro. Uma cópia do inquérito havia sido encaminhado à corte. Questionado pela comarca de Niterói sobre a competência para o julgamento do caso que envolve a deputada federal, o relator lembrou o entendimento do Supremo Tribunal Federal que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos no exercício do cargo e relacionados a funções desempenhadas. Barroso afirmou que crimes de homicídio não têm ligação com as funções exercidas por ocupação de cargos eletivos. Ele então acolheu o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República. Desse modo, não restando evidenciados, ao menos nesse primeiro momento, elementos que poderiam revelar relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo, acolho o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República para fixar a competência do juiz da terceira vara criminal da comarca de Niterói, concluiu. Com a decisão, a deputada Flor de Lis passa a ser investigada juntamente com os 2 filhos, que estão presos por possível envolvimento com o crime.
A possibilidade do envolvimento da parlamentar já havia sido levantada por uma testemunha. Os investigadores aguardam a decisão do STF sobre a competência para o julgamento do caso, o que possibilitará a continuidade das investigações sobre o crime. Se você não viu, veja. Se você já viu, veja de novo. Veja de novo. Flor de Lis pode ser presa a qualquer momento? Procuradora entende que ela não tem direito a foro privilegiado. Em parecer enviado ao STF, Supremo Tribunal Federal, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entendeu que as investigações sobre o assassinato do pastor Anderson do Carmo, 42 anos, deverão ser mantidas com a Polícia Civil do Rio de Janeiro e com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele era marido da deputada federal Flor de Lis, PSD Rio de Janeiro, que formalmente não é considerada pela polícia suspeita de envolvimento do crime. Dodge entendeu que a parlamentar não tem direito a foro privilegiado se passar a ser investigada sobre a morte do pastor. Por possuir mandato parlamentar, Flor de Lis tem direito a foro privilegiado, ou seja, de ser investigada e julgada por instâncias superiores como MPF, Ministério Público Federal ou STF, Supremo Tribunal Federal, e não por autoridades estaduais. As regras para isso, contudo, mudaram e Dodge seguiu o entendimento da Corte de maio do ano passado, quando o STF decidiu restringir as regras do foro privilegiado para deputados federais e senadores. Desde 2008, compete a tribunais superiores julgar crimes e atos praticados no mandato, o que, no entendimento de Dodge, não seria o caso de Flor de Lis, uma vez que o assassinato de seu marido, que ocorreu na casa de ambos em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, não se relaciona à atividade parlamentar da deputada. O documento assinado por Dodge, que seguiu esse entendimento, foi enviado ao STF no começo do mês, mas o seu teor foi revelado ontem. Na última sexta-feira, 26, outro parecer da PGR autorizou acesso do Ministério Público do Rio de Janeiro a autos de um processo do STF que corre sobre sigilo. Caberá ao ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, a decisão sobre a competência das investigações. Procurado pela reportagem, a assessoria de Flor de Lis não se manifestou sobre o parecer da PGR. 2 dos filhos de Carmo e Flor de Lis estão presos por suspeita de envolvimento no homicídio. Flávio dos Santos Rodrigues, de 38 anos, filho biológico da parlamentar, confessou, segundo a polícia, ter dado 6 tiros no pastor. Sua defesa nega a confissão. Lucas dos Santos, de 18 anos, teria obtido a arma calibre 9mm que foi usada no crime. O revólver foi encontrado em cima de um armário de um quarto usado por Flávio na casa de Flor de Lis e Carmo. Vídeos das câmeras de segurança ao redor da casa colocam ambos na cena do crime. Esta e outras notícias você confere acessando o nosso site www.vejaaquiagora.com.br. Acesse agora mesmo e fique sabendo de tudo que está acontecendo no mundo gospel, na política, no Brasil e no mundo. Veja aqui agora. O que você quer saber acontece aqui. www.vejaaquiagora.com.br. O link está na descrição desse vídeo. Edivaldo Santos, uma voz ungida, profética e abençoada para abençoar vidas. Como posso estar pensando que Deus prometeu? Canções ungidas, proféticas e abençoadas para abençoar e edificar vidas. O deserto triste virou paraíso. Contato 759-9192-9223. WhatsApp 7598-144-0900. Ou no site www.edivaldosantos.com.br. E todas as lutas da vida você vencerá. Você está
Tá sabendo do maior babado que tá rolando no mundo gospel? Não, me conta. Ah, então você não tá sabendo da maior polêmica do dia? Conta logo, vai. E a treta daquele fulano que tá dando o que falar? Eu não sei, conta logo, vai. Conta que eu quero saber. Acesse www.gospelcontei.com.br que você vai ficar sabendo de tudo e não vai perder nada. Pronto, contei! Quer saber mais? É só acessar. Agora mesmo.